Fazer dioramas é um hobby meio recente pra mim, e além de ser meu primeiro vídeo aqui, é também só meu segundo diorama na vida. Eu criei o canal porque eu acho o processo todo muito divertido, e eu queria compartilhar essa brincadeira e quem sabe estimular outras pessoas a brincarem também. Então bora pro vídeo de hoje. Bom, a ideia aqui era criar alguma coisa inspirada num negócio chamado Outpost, que o pessoal gamer e do RPG conhece muito bem, e eu comecei procurando algumas referências. É difícil traduzir, mas basicamente um outpost é uma construção, normalmente pequena, isolada, que oferece abrigo, produtos, serviços ou tudo junto. Eu tento usar sempre materiais baratos, reciclados, justamente porque a ideia é ser um negócio mais acessível. E para esse projeto aqui eu queria algo com uma inspiração steampunk, um negócio meio apocalíptico, distópico, assim, fim dos tempos mesmo. Então esse é o conceito. Para a base, eu ia usar essa plaquinha de isopor, mas achei ela pequena para a escala que eu queria. Então eu acabei pegando outra, que claramente não estava cabendo nem no meu espaço de trabalho, nem no enquadramento que eu fiz para o vídeo. Mas enfim. Eu separei também outros pedacinhos de isopor para simular pedras e compor o cenário. Mas antes, eu precisava planejar um espaço para esse aviãozinho, que eu queria colocar como se tivesse caído no local. Então, eu tive que dar uma destruída no coitado. Eu comecei pelo avião porque eu já precisava planejar o espaço dele na base. Depois, eu já colei os pedaços de isopor de um jeito que fazia sentido na minha composição. Eu cortei e fiz a textura nos pedaços fora da câmera porque faz uma bagunça enorme, é isopor para todo lado. Agora, com as minhas pedras no lugar, eu só precisava demarcar o lugar do avião na base para saber como fazer o terreno. Enquanto a cola seca, queria mostrar os personagens deste diorama. Eu resolvi usar esses bonequinhos, que são de um conjunto de soldados confederados estadunidenses que eu vou customizar, e por isso eu baseei todas as medidas no tamanho dessas miniaturas. E fiz tudo na escala 1:32. Voltando para a base, para o terreno eu fiz uma pasta com uma mistura de rejunte, cola e tinta. E a máscara é para não ficar aspirando pó sem necessidade. A consistência é meio no olho, porque depende do que a gente vai cobrir e de qual textura você quer dar para o seu terreno. Dá para diluir mais acrescentando água também, e aí é só misturar. Essa pasta serve também para proteger o isopor caso você use tinta em spray, por exemplo. Então é importante cobrir bem toda a área. Eu ainda joguei mais um pouco de rejunte seco para dar uma camada extra de textura, porque eu queria esse aspecto de areia, e eu fiz isso em várias etapas. Para fixar, eu costumo aplicar uma camada dessa água molhada e depois cola diluída. O detergente dessa mistura quebra a tensão superficial da água, ajuda na absorção da cola que vem em seguida e a fixação fica melhor. Eu colei o avião na base com a mesma pasta do terreno e aproveitei para dar todos os outros retoques também, e deixei secando. Enquanto a base seca, bora fazer a tal da casinha. Eu tentei pensar as medidas mais certas e também planejar quantos palitos de picolé eu ia usar. Além de planejar o design geral que eu queria. Eu fiz a base, as paredes e o telhado com papelão. O papelão que ficar exposto nas laterais e no telhado eu vou dar um aspecto de metal. E na frente e atrás eu resolvi cobrir com os palitinhos, que eu passei o estilete para dar uma aparência mais rústica, mais destruída, para seguir meu conceito inicial. E eu, inclusive, só lembrei da porta depois que eu cobri tudo com cola. Mas, por sorte, isso é fácil de consertar. Nesse ponto, eu já comecei a parar algumas sobras antes de montar a estrutura. E aqui é onde começa o improviso e uma parte da decoração. Tudo que eu tinha disponível e achei que podia dar um tchan ou reforçar o conceito que eu tinha na cabeça para esse diorama foi começando a ganhar forma aqui. Mas para isso eu tinha que fechar a casinha, então pintei por dentro de preto antes de colocar o telhado. E também aproveitei para remendar mais alguns erros de cálculo. E como vocês podem ver, eu seria uma péssima engenheira.
Minha caixinha de tranqueira tá meio desfalcada, mas eu queria tentar aproveitar alguma coisa para compor meu cenário. E acabei desmontando uma lâmpada queimada para pegar o filamento e fazer tipo uma antena, além de algumas tampinhas e outras coisas que eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E acabei fazendo só isso aí. A princípio, né? Porque depois tudo vai se transformando. E aí a rainha do remendo ataca novamente. Apesar de ser o fim dos tempos no meu diorama, eu achei que a casinha podia ficar ligeiramente mais apresentável. Daí eu melhorei o acabamento em algumas partes. E também acrescentei essa bandeira de biscuit e outros detalhes na madeira. E é hora dos personagens dessa história entrarem no bisturi. Essa parte é chatinha de fazer, mas faz bastante diferença na hora de pintar as miniaturas, principalmente se forem essas mais baratas. Eu dei o mesmo tratamento para as duas, mas para a segunda ainda fiz um look diferente com biscuit também, para encaixar melhor no tema que eu pensei, uma coisa meio desértica. Fiz um buraco no furico desse distinto senhor para colocar um apoio para facilitar a pintura e juntei ele com os outros acessórios que eu fiz para o diorama, para depois aplicar o primer em tudo. Eu inventei de fazer também uma escadinha sem ter a mínima noção de como fazer uma escadinha. E, spoiler, deu errado. Mas tudo bem, eu refiz ela de outro jeito e finalmente deu mais ou menos certo. Depois de 24 horas, com a base completamente seca, eu apliquei um primer principalmente no avião e acrescentei um pouco mais de textura com pedrinhas e mais rejunte, finalizando de novo com a mistura caseira de água molhada e cola diluída. Para a casinha, eu apliquei primer onde a tinta ia ter mais dificuldade de aderir. E para as partes em madeira eu apliquei um wash para dar um aspecto envelhecido. A mesma técnica, mas com uma cor diferente, eu apliquei nas partes que eu queria um aspecto de ferrugem. Para todas as madeiras eu dei o mesmo acabamento de pintura. Inclusive reforçando um aspecto envelhecido em alguns pontos estratégicos. E para as imitações de ferro eu também apliquei a cor de ferrugem com esponja. Achei que deu um efeito bem legal. Agora, enquanto eu pinto os personagens desse diorama, eu vou explicar melhor a história que eu imaginei para eles, até para distrair vocês da minha inabilidade artística e do meu material pouco adequado. Então, o ano é 2055 nesse diorama, e esse senhor tenta sobreviver em São Paulo. Não da mesma maneira que a gente tenta sobreviver em São Paulo hoje em dia, porque o cenário fictício aqui é ligeiramente mais assustador. O colapso climático veio a galope, a água virou artigo de luxo e uma guerra global vem sendo travada nos últimos anos, o que devastou essa megalópole brasileira também. Esse senhor construiu seu abrigo no meio das ruínas de um dos antigos arranha-céus do centro paulistano, por onde passam vários viajantes, e é um dos poucos refúgios onde ainda é possível encontrar itens essenciais de sobrevivência. A bandeirinha verde é a marca desses estabelecimentos, e o dele é conhecido como a cabine do farol. Ele passa os dias recolhendo suprimentos, fazendo trocas e tentando avistar sobreviventes. E hoje, ele viu essa outra figura saindo do meio da poeira e da fuligem, e a gente não sabe se é alguém perigoso, por causa da arma, ou se é só alguém procurando os serviços da cabine do farol. Não dá para saber se ele está escondendo o rosto por causa do ar tóxico e da temperatura escaldante, ou se simplesmente ninguém pode saber quem ele é. Inclusive, eu escolhi essa paleta de cores para os dois porque é um mundo onde a praticidade e a camuflagem são importantes e poucos recursos estão disponíveis. A continuação desse encontro, talvez a gente nunca vai saber. Voltando para a base, eu comecei aplicando algumas diluições para realçar os vincos e dar o aspecto que eu queria para o terreno. Pintei com uma cor terrosa, reapliquei as diluições, enfim, todo um processo para chegar no resultado que eu queria e eu poder passar um pincel quase seco num tom bem mais claro para poder realçar os relevos. Salpiquei mais um pouco do rejunte, porque eu queria um aspecto mais empoeirado,
dei os últimos retoques e comecei a colocar tudo em seu devido lugar. Antes de mostrar o resultado final, eu queria agradecer quem assistiu até aqui. Se gostaram, deixa um like e um comentário também. Eu quero saber o que vocês acharam. E agora, finalmente, vamos conferir como ficou. Mais uma vez, obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal se quiserem ver mais desse tipo de conteúdo. Até a próxima!